Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar como que eu fiz esse expositor de brincos e chaveiros para minha lojinha. Vamos nessa! Bom, primeiramente eu separei duas embalagens de Toddy dessas pequenas, lavei e depois lixei por fora só para tirar o excesso de cola. Também precisei de 4 hashis, pode ser palito de churrasco também, de sua preferência, mas eu preferi hashi por ser um material melhor e a espessura ser mais grossa. Eu também cortei e lixei as pontas deles. E com a ajuda de uma caneta eu fiz 4 furos em cada embalagem para poder colocar os hashis. E com o soldador eu terminei de fazer os furos para aumentar também, que precisava aumentar, mas também pode usar a caneta, também serve. E dessa forma eu fui colocando os hashis, medindo para ver se um lado estava maior que o outro, até ficar certinho. Pra quem faz esses trabalhos artesanais é muito bom ter um soldador. Eu paguei super baratinho do meu, paguei acho que uns 20 reais. E tipo, é uma mão na roda, ajuda muito. Depois de ajustar tudo, ver se tá tudo certinho, eu coloquei essas pedrinhas de jardinagem dentro pra dar um peso. Pode ser outra coisa também, eu só coloquei as pedrinhas mesmo, porque é o que eu tinha. Depois passei cola de silicone em uma das embalagens embaixo e coloquei uma por cima da outra. E para fazer a parte de cima do cogumelo, eu peguei a tampinha do Toddy, folhas de alumínio, jornal e fita crepe e fui modelando até ficar do jeito que eu queria. A tampinha do Toddy é só para auxiliar na hora da modelagem e para ficar mais fácil na hora de colar na base. Eu acabei não conseguindo gravar depois dessa parte, mas eu passei cola com água e peguei lenço de papel ou papel higiênico e fui colando por cima, como se fosse um papel machê. Quando a base ficou totalmente seca, eu peguei massa de EVA e a mesma quantidade de massa de biscuit e misturei as duas. Fui colocando a massa na base e modelando dessa forma. Tudo precisa estar devidamente preenchido com a massa. Você pode usar Durepox também, ou só o biscuit. É que como eu tinha pouco biscuit, eu acabei misturando as duas massas, com a massa de EVA também. Mas pode fazer com outras massas que dá super certo. Para finalizar, eu peguei um pouco de água e fui modelando para tirar essas crostas, deixar um pouquinho mais liso. Antes de deixar secar, eu peguei uma faca de uso artesanal e fui fazendo riscos na base. Uma dica para quem gosta de fazer esses trabalhos artesanais é sempre buscar imagens de referências na internet. Tanto no Pinterest quanto no Google, qualquer lugar, é muito bom e ajuda bastante. Como eu queria fazer uma casinha em formato de cogumelo, eu fiz 3 janelinhas e uma porta nesse formato que eu tô fazendo. Mas pode ser vários outros formatos, só soltar criatividade. Na porta eu coloquei mais um pouco de massa e fiz os risquinhos como se fosse uma madeira, um estilo madeira. Com o topo do cogumelo seco, eu passei massa acrílica para fechar todos os buracos, emendas e deixar um pouquinho mais lisa a peça. Passei um pouco de massa acrílica também nas janelinhas, para deixar um pouquinho mais lisa. E depois de seca eu lixei, com lixa de madeira mesmo. Depois de tudo seco, a base precisa estar totalmente seca. Eu esperei secar por uns 3 dias. E depois disso eu
peguei 3 tintas, peguei a marrom, a amarelo ouro e o branco, misturei e passei na peça. Eu só pintei a base, eu não pintei os rachis por enquanto, que o rachis eu vou pintar de vermelho, igual o topo do cogumelo. Depois da base seca, eu peguei Durepox e fui fazendo os detalhes da janelinha, das janelinhas, né? E da porta. Como eu tava com pressa, eu utilizei Durepox, mas pode ser massa de biscuit também, pode ser outro tipo de massa, que dá certo também. Depois de seco, ficou assim. Não precisa estar totalmente perfeito, porque como as casinhas de duende é toda de madeira, então é um formato totalmente diferente uma da outra. Com uma tinta marrom chocolate, eu peguei um pincel fininho e fui pintando todas as janelas e a porta. Na correria eu acabei esquecendo de gravar a parte que eu pintei o fundo de amarelo das janelinhas, mas é isso, eu pintei com aquele amarelo ouro que eu misturei as 3 cores para fazer o tom da base. Com o mesmo marrom e um pouquinho de água, eu fui com o pincel mesmo, fui misturando as duas e fui meio que sujando a casinha para dar um sombreado nela, para não deixar só essa cor lisa e deixar um aspecto mais de sujo, mais de natureza mesmo. Já com o topo seco e lixado, eu peguei uma tinta esmalte base de água e passei na peça como um primer para entrar com a tinta vermelha por cima. Pintei de vermelho os rachis barra suporte e depois eu pintei também a parte de cima do cogumelo. Com a parte de cima toda seca, depois eu passei 2 camadas de branco por baixo pra ficar com cara de cogumelo. Pra fazer uns sombreados, umas partes mais claras e umas partes mais escuras, eu peguei um pincel fininho e a tinta marrom e fui fazendo esses risquinhos pra dar uns detalhes na porta, na janela também e em toda a peça. Esqueci de falar que eu também pintei o trinco da porta de vermelho. Peguei a tinta branca e um pincel fino e fui fazendo bolinhas em todo o topo
como se fosse um cogumelo mesmo. Fui fazendo até que eu ficasse satisfeita. E por último, e o mais importante, eu colei com cola de silicone a parte do topo com a base. E depois de seca eu passei um verniz geral para deixar a peça mais brilhante e protegida. E ficou assim, gente. Eu gostei muito do resultado, me surpreendeu bastante. E viu como dá para criar peças lindas com materiais recicláveis? É só soltar a criatividade. Deixe seu like e comenta se você também gostou do resultado. Obrigada por assistir e até mais!